pedirdes em oração, crendo, recebereis. No altar. Quando o olhar se fixa em Jesus Cristo, a vida encontra o seu centro. O entusiasmo, a devoção generosa, o apaixonado ardor da juventude encontram aqui o seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele, será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. É desta forma que estamos a começar o programa No Altar, aqui na sua sintonia de esperança, na Rádio Adventos. O programa No Altar é um programa de intercessão, onde você faz parte e deves fazer parte. Estou feliz em saber que você está do outro lado e tenho neste momento o prazer de lhe desejar boas-vindas a esta especial edição do programa No Altar. Enquanto eu vou avançando aqui por esta edição, antes que chegue o momento de poder orar já, por favor, lhe convido a enviar o seu pedido de oração para o 92389 2177. 923 89 2177. Envie para este contacto o seu pedido de oração ou a sua gratidão, a sua experiência com Deus, a sua experiência de oração. Ou também pode escrever para o nosso Facebook, Rádio Adventos, ou para o nosso Instagram, Rádio Adventos. Por estas vias, você também terá o prazer e a oportunidade de solicitar o teu estudo bíblico, seu estudo bíblico de Daniel, de Apocalipse, ou mesmo de qualquer parte da Bíblia. Se tiver alguma dúvida sobre a Bíblia, religião, cristianismo, qualquer assunto afim, por favor, não hesite. Por essas vias você terá a oportunidade de partilhar conosco. E a Rádio Adventos tem uma equipa vasta trabalhando para poder sanar qualquer dúvida e poder também atender qualquer preocupação sua. Aí, por hora, este é o programa de oração e eu tenho uma vez mais o prazer de poder orar por você. Você sabe que nós estamos numa edição especial que começou já há uma semana, onde nós estamos a refletir nos textos bíblicos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nas narrativas que mencionam os momentos em que Jesus orava. Por que Jesus orava, quando orava, para que orava, para quem orava. E como é que Jesus obtinha sucesso ou respostas da parte de Deus quando ele orava. E acredito que você que está nos acompanhando tem sido boas reflexões, breves, mas profundas. E é sempre bom tirar esse tempo para poder refletir na palavra de Deus. Afinal de contas, como dissemos numa das edições da semana passada, que a oração é completa com a palavra de Deus. Uma oração sem a palavra de Deus não é oração. A oração deve estar acompanhada com a palavra de Deus, porque orar é falar para Deus e Deus se comunica conosco através de sua palavra. Então toda uma oração fora ou desenquadrada, fora do contexto dos textos bíblicos, aquilo que a Bíblia orienta de como orar, quando orar, para que orar, quais são as coisas que o cristão deve pedir a Deus. Isso é importante e deve ser encontrado, claro, nas páginas da Bíblia Sagrada. Portanto, neste contexto, prepare-se para podermos orar junto agora, mas antes o texto bíblico de hoje, onde nós vamos buscar essa sustentação, uma vez mais, de como Jesus orava, está em Lucas capítulo 9, versículo 18. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 18, diz assim, a palavra de Deus aqui. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Os 4 evangelhos enfatizam muito os momentos em que Jesus orava em particular e em lugares isolados.
Isso porque na revelação, Jesus permitiu que se guardasse, se conservasse, se usasse algumas páginas e se guardasse também tempo e momento para se mencionar os momentos em que Jesus orava. Não temos aqui uma clara evidência se os momentos que os evangelhos mencionam que Jesus orava são os únicos. Mas a verdade é que o facto dos evangelhos mencionarem em algumas vezes as palavras que Jesus proferia na oração e outras vezes mencionar apenas o facto de Jesus ter orado num lugar e de forma isolada, sem se ocupar em mencionar as palavras que brotavam dos lábios de Jesus, significa que há uma ênfase importante em transmitir para nós, para você hoje, a verdade de que Jesus era uma pessoa de oração. Não obstante que em Jesus aglutinavam-se as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, ao que os teólogos chamam de unidade espotática, que é uma unidade que você não tem como separar, dizer que essa é a parte humana de Jesus e essa é a parte divina de Jesus, união espotática. Mas Jesus sentia a necessidade de orar. Então, o facto que os evangelhos reservam tempo para isso significa que se Jesus é o nosso exemplo, ele também deu o exemplo de oração. E a forma como ele orava também deve ser a forma como você deve orar. Talvez há muitas orações que estão na fila de espera, porque você ainda não aprendeu a orar conforme Jesus orava. Quando nós vemos as orações de Jesus, mesmo quando ele se retirava a sós para orar, mesmo quando os evangelistas não mencionam as palavras que ele proferiu na oração, como o texto que aqui acabamos de ouvir, de ler, diz que Jesus retirou-se para orar em tempo e em um lugar secreto, e quando ele orava, os discípulos chegaram. Quer dizer, aqui o narrador já corta o discurso, a narrativa, não dando importância nas palavras de Jesus, mas enfatizando o resultado da oração de Jesus. Ore como Jesus orava. Jesus orava mais pelas pessoas, pelo propósito da existência dele na terra, do que por ele. Lá, nas edições mais adiante, nós iremos mencionar, refletir nas orações que Jesus fez quando ele estava caminhando para a cruz, quando a cruz pesava sobre os ombros dele, quando ele foi pendurado sobre o madeiro. A oração que Jesus fez ainda assim era em prol das pessoas, não por ele mesmo. Talvez muitas orações não são atendidas por serem orações egoístas, egocêntricas, antropocêntricas. Orações que colocam a pessoa no centro e não outras pessoas. Mas acima de tudo é que Jesus orava mais pelo propósito da existência dele em relação ao que ele realmente sentia. Isso deve mudar o curso das tuas orações. Pense, busque na palavra de Deus qual é o sentido da vida. Por que que você vive? Por que que você vive aqui e agora? Por que que você não viveu antes ou você não viverá depois? Eu estou falando aqui no contexto do planeta Terra. Por que que você nasceu em Angola e você não nasceu num outro país, num outro continente? Por que que você está no lugar onde você está e você não está no outro lugar onde você desejava estar? Fazer essas perguntas e encontrar resposta é uma forma de entender o propósito da existência humana. E Jesus entendia o propósito da sua existência no planeta Terra e ele orava pelo cumprimento do propósito divino sobre a vida dele. Por isso, todas as orações eram atendidas de Jesus.
E as tuas orações também daqui em frente, daqui em diante, podem ser atendidas. Nenhuma oração mais ficará na fila de espera, se tão somente você orar como Jesus orava. Como? Orar pelo propósito da existência. Orar para que o propósito de Deus sobre a tua vida se complete, se realize. E orar em prol de outras pessoas. Isso é de capital importância e é muito enfático nas orações de Jesus. A missão imediata da presença dos discípulos indica que Jesus necessitava saber o que era importante sobre o que as pessoas pensavam dele. Ou seja, para Jesus era importante saber como é que a multidão, como é que as pessoas pensavam a respeito dele. E a presença dos discípulos de forma imediata, tão logo depois da sua oração, significa a resposta da oração que Jesus estava proferindo. Essa necessidade obrigou Jesus a buscar a Deus a orientação, buscar a Deus em oração. Sempre que você tiver alguma coisa que te perturba, quando você tiver dúvida sobre a vida, busque resposta em Deus através da oração. Jesus precisava continuar a sua jornada, o seu ministério, mas antes, saber o que a sociedade pensava sobre ele era importante. Por isso, separou tempo em oração. Na sua jornada, como trabalhador, como mulher, como homem, como um jovem que busca sucesso, que busca preparar-se sobre os desafios do amanhã. Há vezes que você deve parar ainda para perguntar a Deus como você deve continuar. O que as pessoas estão pensando sobre a tua vida com Deus? O que as pessoas estão entendendo sobre os teus procedimentos como um cristão? Essas perguntas você deve fazê-las intrinsecamente e encontrar resposta na oração da parte de Deus. Da parte de Deus. A presença dos discípulos, como eu disse, era já a resposta. Era a resposta. Mas entenda que quando os discípulos chegam, eles dão a resposta que realmente Jesus esperava receber. A resposta da oração de Jesus. Ou seja, os discípulos não só foram a resposta, não só constituíram a resposta que Jesus esperava, a resposta da oração de Jesus, mas também eles deram a resposta que Jesus esperava da pergunta que ele fez. O que as multidões pensam que eu sou. Neste sentido, os discípulos são uma ambivalência da resposta que Jesus necessitava. Às vezes, a tua resposta não vai ser o emprego, mas são as pessoas que vão aparecer na tua vida. Na perspectiva missiológica, é Deus que cruza as pessoas. Então, não importa o tipo de pessoas que vão cruzar contigo pelo caminho, em casa, aonde, mas há um propósito divinal quando as pessoas cruzam ao teu olhar. Então, nisto, tudo está caminhando, tudo está acontecendo por um propósito divino. Encare a vida com esse viés, com esse olhar, com essas lentes, com esta forma, com esta cosmovisão de que nada é acidental. Mas há muitas coisas que acontecem na tua vida porque é Deus quem está fazendo acontecer. E se você se posicionar desta forma, você se posicionará de forma diferente em diferentes momentos da sua vida. Talvez a resposta de Deus para ti é a presença desta rádio em tua vida. A resposta de Jesus foi a presença dos discípulos depois dele terminar de orar. Talvez a resposta de Deus entre tantos clamores que você já fez. Talvez a resposta de Deus sobre a tua oração
é a presença dessa rádio na tua vida. A maneira como o Evangelho, a esperança e o conforto tem sido transmitido, tem chegado ao teu coração. Não espere o muito, porque o muito Deus já fez. Gostaria de enfatizar: tenha uma vida de oração. Separe tempo de orar. Jamais comece um dia sem estar na presença de Deus. Como diz um desconhecido, começar um dia sem orar é começar um dia derrotado. E Ellen White vai dizer que começar um dia de joelho é garantir a vitória do dia. Por isso, jamais termine um dia sem antes se colocar na presença do Pai. Jamais comece um dia sem antes olhar para o Pai e abrir o coração a Ele, entregar o dia a Ele, colocar a Deus todos os planos do dia, porque há coisas que podem acontecer pelo propósito de Deus. Podemos orar? A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos. Pai Santo que estás nos céus, os evangelhos realçam muito sobre a vida de oração que Jesus levava. E esses momentos em que Jesus separava tempo para orar, chega até nós como um exemplo, porque dali pode vir a resolução de muitos problemas que afetam a vida humana. Se Jesus obtinha respostas sempre que ele orava, nós também queremos obter resposta sempre que orarmos. Há muitas orações que já foram feitas aqui na Rádio Adventos em prol de muitas pessoas que estão passando por muitas necessidades. Mulheres abandonadas, crianças abandonadas, jovens desempregados, pessoas sem abrigos, pessoas ameaçadas e perseguidas, filhos que estão acorrentados nos vícios. Todas essas orações, todos esses clamores, nós os fizemos porque acreditamos que Deus pode nos atender. Mas se há alguma coisa que constitui um muro de separação para que Deus possa guardar ainda a resposta para um futuro, em nome de Jesus, venha romper com esse muro de separação e venha atender o nosso clamor. Por favor, pelo poder do Espírito Santo, precisamos ter a vida de oração que Jesus também tinha. Ensina-nos a orar como Jesus orava. Estou orando por esta pessoa que está a ouvir essa oração. O Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor conhece aquilo que tem ocupado o seu coração. O Senhor conhece aquilo que tem sido os motivos das suas lágrimas. Por favor, o Senhor conhece os seus planos. Então somente nos ensine a orarmos segundo o teu propósito com a nossa vida. Nos ensine a entendermos a razão por que existimos. Ensine a essa pessoa a entender por que ela vive, por que ela existe, por que não nasceu nos Estados Unidos das Américas, por que não nasceu talvez nas Filipinas, por que não nasceu na Ásia, mas nasceu em África e está vivendo aqui neste país que se chama Angola. Há um propósito, apesar da situação social caótica, mas há um propósito divinal
do facto de nós nascermos aqui. Faça-nos entender e faça cumprir o teu propósito na vida dessa pessoa, independentemente da condição social e espiritual em que se encontra. Continue a falar por intermédio da Rádio Adventos. Em nome de Jesus. Amém. Sopra o vento e a chuva cai, molhando os campos e com você Me ajoelho pedindo ao Senhor e Ele me ouve e abençoa todos nós. assim como o sol que aquece o universo, a chuva cair para todos nós. Pode uma criança pedir a Deus em oração, pode tocar ali do seu coração. Deus sabe o que há em nós e o que você quiser pedir, Deus te dará, sim te dará. Mas você deve acreditar que Ele tudo fará. Assim como o sol que aquece o universo, a chuva cair para todos nós. Pode uma criança pedir a Deus em oração, pode tocar ali do seu Mas você deve confiar que Ele tudo fará. Deus fará. Assim como o sol que aquece o universo, a chuva cair para todos nós. Pode uma criança pedir a Deus em oração, pode tocar ali no seu coração. Assim como o sol que aquece o universo, a chuva cair para todos nós. Pode uma criança pedir a Deus em oração, pode tocar ali no seu coração, pode tocar ali no seu coração. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.